Glória a Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versos de 11 a 17. Gênesis capítulo 6, versos de 11 a 17. O tema da nossa mensagem é como Deus nos prepara para as tempestades. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez diante da tua palavra. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Que teu Espírito Santo nos conduza na direção certa. Cubra-nos, Senhor Deus, com teu manto de unção, para que nós, como tua igreja, possamos ouvir a tua voz. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Jesus, crendo na manifestação do teu Santo Espírito em nosso favor. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Como Deus nos prepara para as tempestades. Quando nós falamos de tempestade, nós já pensamos sobre um tempo difícil, né? Sobre uma fase difícil que de vez em quando temos que passar. A vida, ela é feita de estações. Algumas estações, algumas pessoas gostam mais, né? Às vezes você está num período de frio. Tem alguns que se incomodam muito com frio e ficam pedindo para que chegue logo o verão, né? Aí quando chega o verão, que está muito quente, a turma fica reclamando, fala: está muito quente, podia ficar um pouquinho mais frio. É normal, né? Essas mudanças de estação. E é normal também esses fenômenos, né? Como tempestade. De vez em quando acontece uma tempestade, por isso que a gente está sempre preparado, né? Nós construímos as nossas estruturas, mesmo que essas estruturas são construídas hoje num tempo tranquilo, num tempo de sol, um tempo seco, nós preparamos os nossos prédios, as nossas casas, porque nós realmente sabemos que as tempestades, as chuvas fortes, elas podem ocorrer. Não é porque nós estamos vendo agora um tempo seco, um tempo calmo, um tempo tranquilo, e que as tempestades não virão. Elas sempre vêm, porque isso faz parte da vida, é normal, né? Você de repente amanhece o dia, aparece uma tempestade, chega uma tempestade, ela pode vir
de manhã, pode vir pela madrugada, pode vir durante o dia, de repente tudo escurece, vem uma tempestade. É um fenômeno, é normal, é uma reação, né? É um efeito de algo que acontece na atmosfera. Comparando isso à nossa vida, as tempestades que representam os nossos problemas, as nossas lutas, as dificuldades, os momentos difíceis também, eles são efeitos daquilo que está acontecendo antes. Às vezes você toma uma direção na sua vida, você decide coisas erradas, você escolhe alguns caminhos e de repente, por causa dessas escolhas, algumas tempestades são formadas. E aí você sabe que de vez em quando você erra mesmo, de vez em quando você toma uma decisão errada, você escolhe um caminho errado, mas as tempestades vêm e nós temos que lidar com elas. Temos que estar preparados para entrar nas tempestades e sair do outro lado bem e cada vez melhor. Amém? É interessante a gente perceber isso, porque esse texto que começa no versículo 11, diz que a terra estava corrompida diante da face de Deus. Esse é um problema. Esse é um problema que, logicamente, vai atrair tempestade. Não tem como você está mal, a terra está ruim diante de Deus e não sofrer o efeito de uma tempestade. Se você tem a sua vida disfuncional, você tem que se preparar para as tempestades. Nós somos assim, nós vivemos assim. Volta e meia, algumas decisões erradas são tomadas e as tempestades são formadas. Aí você tem que se preparar. Todas as tempestades, todos os momentos difíceis que você viveu, são resultados de algo que aconteceu antes. Por isso que esse texto tem muito a ver com a nossa história. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Versículo 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse é um problema nosso, não é um problema de uma pessoa, é problema de todos nós. Nós andamos por caminhos errados, mesmo estando na igreja, mesmo frequentando cultos. Nós de vez em quando escolhemos alguns caminhos errados. Isso é coisa de gente, né? De ser humano. E a Bíblia está dizendo que toda a carne, o pecado, os erros, esse é um problema de todos nós. Não é um problema particular de um ou de outro. Não tem ninguém mais santo ou menos santo. Todos nós somos pecadores e por isso que volta e meia as tempestades são formadas na nossa vida. Versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Deus vai tratar. Deus permitiu que viesse o dilúvio como uma reação ao estilo de vida que o povo escolheu. Todos os nossos problemas que vivenciamos como nação, como povo, como cidade, como mundo, como nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo um grande problema. E por que que esses problemas, essas lutas, essas tempestades espirituais, podemos chamar assim, a crise que a gente vive, a luta que a gente vive, são tempestades. Essa é uma boa simbologia. Por que que vem? É resultado realmente de uma vida espiritual indisciplinada. E Deus permite que essas tempestades venham para nos tratar, para mudar a gente, para nos aperfeiçoar, para fazer a gente crescer um pouco mais. Por isso que nós precisamos entender as tempestades. Agora, como é que Deus nos prepara para as tempestades, considerando que as tempestades são inevitáveis? Elas sempre vêm. Eu posso ter certeza que elas podem vir a qualquer momento. Como que Deus nos prepara? Dentro dessa analogia do dilúvio. Veja bem aí em Gênesis 6, versículo 13, a parte A, que diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Eis aqui uma causa. Versículo 14, primeira parte:
faze para ti uma arca da madeira de gofer. Deus está apresentando um problema, mas está apresentando também uma solução. Ou seja, a arca foi dada a Noé antes de Noé entrar no dilúvio. Olha como que Deus trabalha. A arca foi dada a Noé antes de Noé entrar no dilúvio. Esse é um Deus provedor. Esse é um Deus abençoador. Nós erramos, sim. Mas Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Ele sempre nos dá uma saída. Ele sempre nos protege. Ele sempre cria uma válvula de escape para a gente poder atravessar. Nós vamos atravessar no meio da tempestade. E a tempestade é inevitável, ela vem, sim. Ela pode nos atingir, sim, mas Deus vai nos dar sempre um caminho no meio dessa tempestade. Ele sempre vai ter uma saída para a gente. Ele sempre vai nos dar alguma coisa importante para que nós possamos atravessar a tempestade e que não soframos danos. Amém? Isso é muito claro. Como é que Deus nos prepara para as tempestades da vida? Nos dando sempre uma estratégia para atravessá-las. Olha bem o que está escrito nesse texto. Deus está dando uma arca para atravessar a tempestade. Atravessar, essa é a palavra. Você não vai fugir da tempestade. Deus não vai permitir que você fuja da tempestade. Ele vai te fazer atravessar a tempestade. Ele vai te proteger na tempestade. Se você tem uma crise, você não vai fugir da crise. Deus não tem uma estratégia para você fugir da crise. Deus não tem uma estratégia para você fugir desse problema que existe, dessa crise que está instalada. Ele não tem uma rota de fuga para você. Ele tem uma rota de enfrentamento. Compreende o que eu estou falando? Então você tem que olhar para as adversidades e entender que Deus não vai permitir que você fuja disso. Você vai ter que enfrentar isso. Você vai atravessar dentro dela. Você vai passar por essa crise, mas protegido por Deus. É necessário. Existe um propósito nisso. Por isso que não tem como sair. As pessoas, quando tem algum tipo de problema na frente, elas fogem para o outro lado. Elas dizem, mas eu não quero viver isso. Existe um propósito. Por que Deus permite isso? Porque tem um propósito. Deus não faz nada sem um objetivo, sem um propósito. As coisas ruins que acontecem com a gente, elas possuem um propósito para nos melhorar. Então não adianta você fugir, você correr, você ficar se acovardando, dizendo, eu não quero viver isso, Senhor. Eu não vou viver isso. E quando você decide fugir das demandas que Deus coloca diante de você, a coisa vai ficar pior. Lembra do Jonas? Deus mandou ele ir para uma cidade e foi para outra. O que adiantou? A crise piorou. Não tem como fugir de Deus. Existem coisas que a gente tem que passar. Existem coisas que nós temos que viver. Porque é a partir dessas coisas que Deus vai nos colocar numa posição espiritual diferente. Esse caminho no meio da tempestade é um caminho de aperfeiçoamento. É a forma que Deus tem para corrigir o nosso erro e para nos melhorar. Deus é muito sábio. E tem tanta gente que diz assim, eu não posso viver isso. Por que não? Deus não pode fazer isso comigo. Por que não? Será que isso só pode acontecer com outra pessoa? Será que só as outras pessoas que podem viver crises, você não? Só as outras pessoas que podem perder? Deus seria um Deus injusto, um Deus que faz acepção de pessoas, mas Deus não é assim. Todos nós somos filhos e Ele nos trata da mesma forma. A mesma vara que corrige o meu irmão é a vara que pode me corrigir, sim.
A mesma disciplina que disciplina o próximo, o outro que está lá, é a mesma disciplina que pode me corrigir também. Por que não? Por que eu vou fazer uma oração e dizer: Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo? Oh Deus, eu não mereço. Por que não? Será que você conhece tanto assim a sua vida? Será que você tem tanta espiritualidade a ponto de achar que você é melhor que as outras pessoas, que você não pode passar por algumas crises? Será que você não pode viver uma tempestade? Deus não pode confiar uma tempestade a você para testar a sua fé? Deus confia tempestades a algumas pessoas para testar a fé delas. Sim, por que não? Mas Deus, Ele deu uma estratégia. A arca é uma estratégia, representa a graça de Deus no meio da tempestade. É uma estratégia para você atravessar, não para fugir da tempestade. Amém? Segundo ponto importante, eu quero ler o versículo 13 e 14 completo. Não quero ler só o início deles. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus está dizendo: eu vou mandar um dilúvio. Deus está dizendo, não é o diabo não, gente. Isso é importante você entender. Quem anda com Deus, é tratado por Deus. As nossas dores são controladas por Deus, por isso que elas não nos matam. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A sua vida não está nas mãos de Satanás, está nas mãos de Deus. Por isso que as dores que você sente são dores de Deus, não são dores malignas. Deus está falando para Noé, Deus está falando para a igreja dele, e está dizendo: o dilúvio sou eu que estou dando, a crise veio das minhas mãos, fui eu que fiz isso. Embora vocês achem um pouco estranho, mas sou eu que estou produzindo isso. A sua vida está nas minhas mãos. O texto está dizendo isso. Eis que os desfarei com a terra. Deus está dizendo: eu vou sacudir a terra. Eu vou sacudir a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira. Faze para ti uma arca de madeira. O mesmo Deus que está dando a tempestade é o mesmo Deus que está dando a arca. Você consegue entender a profundidade disso? É o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus que está dando a tempestade, é o Deus que está dando a arca. Como é que eu faço para poder entender isso? Como é que Deus me prepara para as tempestades? Me mostrando que Ele está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Você não precisa ter medo. Deus está no controle da sua vida. Essa palavra parece estranha para algumas pessoas, para acreditar que Deus está no controle. Aí você vai dizer: mas se Ele estivesse no controle, eu não estava sentindo dor. Se Deus estivesse no controle, não estaria doendo tanto. Se Deus não estivesse no controle, tudo já tinha acabado. Pense sobre isso. Se Deus não estivesse no controle, gente, nós não estaríamos aqui. O fato de que nós estamos aqui e que algumas coisas neste mundo ainda funcionam, isso revela que Deus está aqui, no controle. No controle. Porque a obra do diabo é diferente. Para o diabo não existe vida, só existe morte, destruição, matar, roubar e destruir.
Nós somos alvo de uma graça que ainda flui no nosso meio. Somos, sim. Ah, pastor, mas tem dilúvio, mas tem arca. Deus mandou fazer uma arca com um tamanho suficiente para caber todos que quisessem se salvar. Todos. É isso que a Bíblia diz. Ela tinha tamanho suficiente para comportar todas as pessoas que quisessem se salvar. Tinha espaço de sobra nela. Mas nem todos quiseram. O Noé pregou, falou, gente, vai chover, hein? Pregou por muitos dias. Algumas pessoas passavam e diziam, esse velho está doido. Ele dizia, Deus vai mandar uma grande chuva. Passou muitos dias, de repente começou a escurecer tudo. Algumas gotinhas de chuva começaram a cair. Alguns diziam assim, será verdade o que esse velho dizia? Mas de repente se formou uma tão grande chuva. Começou a encher toda a terra. Mas a arca estava lá. O Deus da chuva é o Deus da arca. É o Deus da arca. As lutas que nós enfrentamos, existe um lugar onde nós podemos nos esconder. Para quem crê, quem tem fé, pode se esconder. Existe um lugar onde você pode esconder a sua família. Existe um lugar onde você pode esconder a sua empresa, o seu ministério. Existe um lugar. Porque esse Deus da chuva é Deus da arca, gente. Isso que as pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender a profundidade desse Deus. Deus está no controle das coisas. Embora você pense que não. Embora a sua dor diga para você assim, isso não é verdade. Eu te digo, se Ele não estivesse no controle, as coisas estariam piores e tudo estaria destruído, não existiria nenhuma vida mais na terra. A salvação para a família de Noé representa a graça de Deus, porque foram eles que aceitaram a verdade de Deus, e todos que aceitarem a verdade de Deus estarão seguros. Estarão seguros, todos. Pode sacudir esse mundo do jeito que for. Não importa o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, que tipo de crise vai haver, se é problema na inflação, se é problema econômico, se são enfermidades que virão, perseguições, não quero saber qual tipo de problema que vai surgir, ou crise que pode surgir amanhã ou depois. O que eu preciso ter certeza é que sempre haverá um lugar para me esconder. E eu vou esconder a minha família, eu vou esconder a minha igreja, e eu vou realmente estar protegido. A minha fé, a sua fé, a nossa fé, mostrará onde é esse lugar. Vocês estão entendendo isso? Deus disse, vai haver uma grande chuva, eu desfarei toda a terra, mas faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Nada na Bíblia está por acaso. Vamos ler o versículo 15, que diz assim, o 15 e 16. E desta maneira a farás. Desta maneira. Vamos ver a maneira que Deus, como é que Deus nos prepara para as tempestades. E desta maneira farás, de 300 côvados, o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares
baixo, segundo e terceiro. Essa não é uma obra simples de carpintaria, gente. Não é. Não é uma obra simples. Vamos arranjar aqui um carpinteiro e vamos resolver. Noé não era carpinteiro até então. Mas mesmo que fosse, essa não é uma obra para carpinteiro ou um simples carpinteiro. Esse é um projeto de engenharia. Um projeto de engenharia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E essa habilidade, Deus fez com que manifestasse em Noé. Ele virou engenheiro. Esse Deus transformou o Noé no engenheiro. Porque tinha 300 côvados de comprimento, gente. 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, porta e janela. Uma obra de engenharia. Deus está capacitando Noé e a sua família para construir essa arca. Existe um talento que está nascendo por causa da tempestade. Existe um dom que está surgindo a partir da tempestade. Como é que Deus faz a gente conseguir atravessar a tempestade? Como é que Deus nos ajuda a atravessar? Olha, fazendo nascer coisas em nós que a gente nem sabe. Você nem sabe do que você é capaz. Só que você só vai saber do que você é capaz quando você estiver vivendo uma crise. Até então, de repente você tem até alguns dons que estão mortos dentro de você, alguns talentos que estão dentro de você, secretos, nunca vieram à tona. Algumas capacidades que você não sabe, estão ocultas para você e para as pessoas. Mas a crise, ela faz com que essas coisas venham à tona. Consegue entender? Você conseguiu entender um pouquinho por que Deus permite tempestades? Porque Deus está fazendo isso. Está extraindo de nós novas habilidades. Aí nós voltamos para a nossa história novamente que nós estamos vivendo. Quanta criatividade está aparecendo nesses dias, gente. Quanta coisa legal que as pessoas estão fazendo. Quantas novidades estão aparecendo hoje. Como? Até os crentes de verdade estão se revelando, sabia? E os crentes falsos estão sendo revelados também nesse tempo. Porque é no meio da crise que a verdade se estabelece. Enquanto não tem crise, você não sabe quem é quem. Você não sabe, é muito fácil você dizer assim: olha, eu sou crente, eu tenho uma Bíblia que comprei, eu falo bonito, sabe, comprei um sapato, um terno, vou para a igreja, eu sou crente. Fala, verbaliza. Ser crente assim só, na teoria é fácil. Mas o que revela a sua fé verdadeiramente é a crise que você vive. É na crise que Deus mostra quem você é. Porque Deus sacode a terra, Deus sacode as estruturas, e aí Ele mostra quem realmente está alicerçado sobre uma rocha. Você não vai blefar na crise, porque a crise, ela não aceita blefes. E você precisa descobrir quem você é. Talvez você não sabe. Talvez você é uma pessoa tão forte e você não sabe. Talvez você é uma pessoa tão capaz e você não sabe. Você vai dizer assim: pastor, olha como que Deus tem me ajudado. Olha, eu fiz isso nessa crise. Olha, eu consegui fazer isso. Olha, eu estou sustentando a minha família dessa forma. Eu estou dando um jeito, pastor. Eu estou ganhando dinheiro. Olha, eu estou assim, estou buscando a Deus.
nesse tempo, que eu sei que a gente precisa, quantas coisas boas estão sendo reveladas nessa crise. Funciona ou não funciona? E ao mesmo tempo, quantas falsidades estão sendo mostradas. Você não é, o que houve com você? Está com medinho? Está com medinho da tempestade? Se escondendo debaixo da mesa? Deu um trovãozinho na sua vida, uma tempestade, e você está igual um gatinho, um ratinho escondido. Você não era poderoso? Você não pregava, você não enchia o peito, falava para as pessoas: você precisa ir para a igreja, você tem que ser igual eu, porque eu sou assim, eu estou lá 20 anos na igreja. Você não falava isso, por que hoje você está tremendo, reclamando, questionando o que Deus está fazendo? Por quê? Porque essa crise revelou quem você é. Essa crise revelou quem você realmente é. E na verdade, você nunca foi crente de verdade. Você não passa de um ratinho, um camundongo. O primeiro trovão: ai, Deus não me ama. Está com medo? Não confia no Deus que você professa, no Deus que você segue, no Deus que você louva. Falou em língua estranha? Vamos lá agora. Tempestade mostra quem nós somos. A tempestade não aceita mentiras. A tempestade não aceita farsas. Não aceita hipocrisias. Não dá para a gente enganar as pessoas, mas a gente não consegue enganar na tempestade. Seus filhos vão olhar para você e vai dizer assim: ué, pai, mamãe, onde está o teu Deus, mãe? Está murmurando por quê, pai? Você não ficava me puxando para a igreja, me chamando para ir para a igreja, agora que Deus confiou uma tempestade nas suas mãos, você não consegue lidar com isso? Como é que você quer que eu tenha fé, pai? Está tudo bem, irmãos? Deus nos prepara para as tempestades, extraindo de nós novas habilidades. Nasceu um engenheiro, Noé. Nasceu. Mas ao mesmo tempo, Noé percebeu, só tinha ele e a família dele, que realmente confiavam em Deus. Você já pensou um negócio desse? Acho que quando ele estava construindo aquela arca, ele viu o tamanho da arca, ele falou assim: opa, isso vai encher de gente. É por isso que Deus está fazendo tão grande. O fato de Deus chamar não significa que eles vêm. De repente, entra Noé, sua família, e cadê o resto da galera? Ninguém mais. Os animais entraram, em pares. Tem gente que perde até para animal. Em algumas situações extremas, até os animais são mais conscientes. Porque eles entraram na arca, porque Deus falou com eles. A mesma voz que chamou os animais, foi a voz que chamou todos os homens. Tem gente que é pior do que bicho. Porque os bichos ouviram a voz de Deus e entraram em pares para dentro da arca. Enquanto muita gente que se achava ficava do lado de fora. Vocês já pararam para pensar nisso? Outro ponto importante. Gênesis 7 agora, versículo 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. 40 é número probatório na Bíblia. É a simbologia desse número.
Por quê? Porque Deus testa a gente na crise, Deus testa a gente na tempestade, simples assim. Ele está testando a gente. O negócio está difícil, Ele está testando a gente. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas. O problema cresce, né? Não fica só no nível. Começa assim uma crisezinha, aí quando você pensa que não, ela está lá em cima. Cresceram as águas e levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. Eis aqui o mistério. A arca, quando começou a tempestade, antes da tempestade ela estava no chão. No meio da tempestade, o que fez? Ela subiu. Isso significa que o propósito da tempestade é nos elevar. É isso que Deus quer fazer. Ele quer nos colocar no lugar mais alto. Primeiro está no chão a arca. E a Bíblia está dizendo que durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, o problema aumentou, mas o problema levantou a arca. E a arca estava sobre as águas, sobre os problemas. Compreendeu? É nessa posição que Deus quer te colocar. Se você entender, se você confiar em Deus, se você confiar no seu Deus, a crise, ela vai te levar para um lugar mais alto. Agora olha no versículo 4 do capítulo 8. Como é que vai terminar essa história? Gênesis 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ué, mas não estava no chão? Quando começou a tempestade, ela estava no chão. Quando acabou a tempestade, ela estava em cima da montanha. Interessante, não é isso? E o texto está dizendo assim, que a arca repousou no 7º mês. Por que 7º mês? É no dia 17 do mês. Por que Deus tem essa precisão de números, de datas? Porque toda aprovação tem um tempo determinado na mente de Deus. Na mente de Deus, não na sua mente. Você pensa assim, tinha que ter acabado já. Deus sabe o tempo que precisa, até que Ele te coloca na posição mais alta. É o tempo de Deus, não é seu tempo. Até um mês, e daí? Um mês, você não sabe de nada, você é Deus. Você é tão sabido e resolve sua crise. Não é melhor confiar em Deus? Existe um tempo determinado. Quando nós respeitamos o tempo de Deus na tempestade, Ele nos coloca nos lugares mais altos. Por isso que o texto está dizendo, e repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Aquilo que estava embaixo, terminou em cima. O que você quer? O que você quer? Quando você orou para Deus e pediu que Deus te elevasse, que Deus fizesse você crescer, que Deus te fizesse uma pessoa melhor, você não pediu isso para Deus? Você esqueceu da oração que você fez um dia, que você falou, Deus, eu quero melhorar, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ter um ministério, eu quero ser uma pessoa melhor? Sim. Essa é uma maneira de te elevar. Só que você não entendeu. Está tudo bem? Tempestade, gente. Foi a tempestade, foi o dilúvio que colocou eles lá em cima. Por isso que você nunca pode ter inveja de quem está fazendo sucesso hoje. Você nunca pode ter inveja de uma pessoa que está próspera hoje. Você não tem direito de ter inveja de quem está lá em cima, porque você não sabe a tempestade que essa pessoa passou, tá? Você não sabe os ventos que essa pessoa passou. Você fala, ah lá, comprou outro carro, ah lá, ó, já está lá, está crescendo, aí ó, comprou uma casa, olha aí, está próximo. Você fica morrendo de inveja, porque você, quando Deus quis te dar uma tempestade, você ficou com raiva de Deus.
Você falou que Deus não podia fazer isso, você desistiu de Deus. Mas aquele que passou pela tempestade, não tem ninguém que está em posição alta, honestamente, se não passar por uma tempestade, duvido. Porque esse é um princípio de Deus. Você tem que respeitar a tempestade dos outros. Às vezes as pessoas querem estar numa posição do outro, eu quero estar nessa posição que você está, mas você não sabe. Você quer passar o vento que eu passei? Não. Você quer vir na boa, né? Você quer vir assim, tranquilinho? É? Prepara para a tempestade. Você fica gemendo, qualquer gotinha de chuva que dá assim, você fica, ai Deus, eu não vou mais na igreja hoje não. Nunca mais eu vou na igreja. Porque eu estou triste, porque eu orei e Deus não fez. O cheque você não conseguiu cobrir, por isso você achou que a sua oração tinha que resolver seu problema e não resolveu, aí você desistiu de Deus. Beleza, você é o tipo da pessoa que qualquer ventinho, qualquer gotinha, serenozinho, você desiste de tudo. Aí você nunca vai ficar nos lugares altos. Falei. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Gênesis capítulo 6, versículo 14. A gente está trabalhando em cima desse versículo. Eu quero falar para vocês agora, essa última sessão. Quais são os pontos mais vulneráveis que nós devemos proteger durante uma tempestade? Tempestade? Ela nos coloca nos lugares altos? Sim. Mas ela é perigosa. Você tem que saber passar ela. Existem algumas coisas muito importantes que você precisa, são coisas vulneráveis, que a tempestade vai tentar destruir. E que você vai ter que proteger essas coisas. Você vai ter que proteger durante a tempestade. Versículo 14. Deus disse: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Aí você fala, gofer, essa é uma palavra hebraica. Está falando sobre a madeira cipreste. Em algumas traduções está cipreste, tá bom? Por que essa madeira? Porque essa é uma madeira que ela não apodrece fácil. É uma das características dela, resistente a apodrecimento. É uma boa característica. Por isso que Deus está especificando a madeira da arca. E essa madeira, ela resiste a qualquer praga. A praga não entra. Ok? Ela não apodrece, porque a praga não entra. Aí Deus disse: você vai fazer com a madeira cipreste. Você vai fazer outra coisa. Farás compartimentos na arca e a betumarás. Você vai colocar betume nela, por dentro e por fora. Você vai vedar. Todos os encaixes que você fizer na arca, madeira com madeira, você vai colocar betume nessas conexões de madeira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que Deus está dizendo? Por que Deus está mandando usar betume e está mandando usar essa madeira específica? Porque Deus não quer que o que está lá fora entre para dentro. Compreende o que eu estou falando? Deus não quer que a tempestade que está lá fora entre para dentro. Porque se ela infiltrar para dentro, vai matar Noé e a família. Compreende o mistério? Ele usa uma madeira específica e usa um material de vedação, porque o que está do lado de fora, sacudindo o mundo, não pode entrar para dentro. O que Deus está dizendo para proteger? O que é vulnerável em tempo de tempestade? A parte de dentro. O que significa, pastor, isso? Significa que quando vem a tempestade, a maioria das pessoas são afetadas por dentro. Aí você entra em crise, você entra em depressão, você fica angustiado. Por quê? Por causa da tempestade.
Está sacudindo lá fora, tá, o mundo está virado de cabeça para baixo, sim, mas não pode entrar para dentro de você. Porque se entrar para dentro de você, vai matar você. Confia em Deus. E não deixa que essas coisas que estão acontecendo comprometam a sua parte interior. Aí você vai ficar bem. Porque essa é uma área de vulnerabilidade que as pessoas não vigiam. Entrou numa crise, aí a pessoa está mal, ficou depressiva, ficou angustiada, desanimado, doente emocional, e a pessoa desiste de tudo, acabou, perdeu. O que estava lá fora entrou para dentro, acabou com você. Compreenderam? Segundo ponto importante. Primeiro eu disse o interior, tem que proteger o interior. Segundo, versículo 18 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Segunda área vulnerável que você tem que proteger, família. Família. Porque na hora da tempestade, se você não entender a tempestade, você pode perder sua família. Por isso que Deus diz, coloca a família para dentro da arca. O que está acontecendo? Quantos casamentos que acabaram? Porque teve crise. Quantos casamentos que terminaram? Quantos filhos que saíram de casa? Quantos filhos que estão usando droga hoje? Drogas. Quantos filhos que estão bebendo viraram alcoólatras? Porque houve uma crise. Houve uma crise na família. Essa crise afetou eles. Houve uma crise em algum tempo. E essa crise afetou eles. Você protegeu tudo, menos eles. Você não protegeu seu casamento. Você está devendo todo mundo. Aí você deixou esse problema entrar para dentro da sua casa. Daqui a pouco você está brigando com a sua mulher. E você esqueceu que você tem que proteger a sua família. Você tem que proteger a sua família. Proteger a sua relação com seus filhos, proteger o emocional da sua esposa, do seu marido. Vocês precisam estar bem para atravessar a tempestade. Senão, daqui a pouco, acaba tudo. O que adianta? Já vem a crise, já tem uma crise instalada na vida de todo mundo. É crise aqui, crise ali. Se você afetou a família, você perdeu tudo, cara. Você perdeu tudo. Falta mais do que você perder. Primeira área vulnerável que você tem que proteger é a parte de dentro. Dentro de você. Que está lá fora, não pode entrar dentro de você. A segunda coisa é a sua família. Olha como que a sua família está sendo ameaçada. Muita coisa está sendo destruída. Só que você não percebe. Ah, é difícil demais, pastor, não consigo ganhar dinheiro, é um inferno aquele trabalho. Mas o que sua mulher tem com isso? Você vai descontar nela? Virou para-raio seu agora? É engraçado isso, né? Ninguém tem culpa, seus filhos não têm culpa, seu marido não tem culpa das suas tempestades. Proteja a sua família. Proteja o seu bem precioso, proteja o seu coração, proteja seus filhos, proteja sua esposa, proteja seu marido, proteja os seus. Porque se você perde eles, você perde tudo. Se você perde o seu coração, você perde tudo. Se você perde a família, você perde tudo. O que adianta? Você não sabe o que é tempestade. Você vai ver tempestade quando você perder eles. Aí você vai ver tempestade. Você vai ter saudade do vendaval que estava lá fora. Você vai dizer assim, nossa, eu prefiro qualquer vento do que ter meu casamento afundado. Eu prefiro qualquer vento, qualquer temporal na minha cabeça do que ter os meus filhos perdidos. Isso. A gente só aprende assim. Família. Amém? E por último, o último ponto vulnerável que nós precisamos proteger durante uma tempestade, ainda em Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Eu quero ler 2 capítulos aqui, vou citar o primeiro agora.
Gênesis 6, verso 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, era um homem perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ok? Integridade espiritual. Noé era um homem íntegro, tinha uma fé íntegra. Um homem íntegro. Ok? A Bíblia está dizendo. Ele achou graça aos olhos do Senhor, era um homem justo, era um homem perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Integridade de fé, integridade espiritual. Cara, firmeza. Você tem que proteger a sua integridade. Olha o que diz em Gênesis capítulo 7, versículo 5. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Interessante, porque Deus pediu tanta coisa meio estranha para Noé. Pediu para fazer uma arca daquele tamanho, pediu para colocar animais para dentro da arca, pedidos estranhos, confusos. Mas a Bíblia diz, no capítulo 7, no versículo 5, que Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. O cara tem fé, o cara é obediente. A terceira área que você precisa proteger é a sua integridade de fé. Você tem que continuar tendo fé. Se você proteger o seu coração, proteger a sua família e proteger a sua fé, você sai lá do outro lado. Você consegue atravessar a tempestade. Mas se você perder os seus valores mais importantes durante esse tempo, durante crises que você vive, você perde tudo. Eu quero que você fique de pé. Eu vou fazer uma oração, depois nós adorarmos ao Senhor. Feche seus olhos. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero motivar você nesse tempo a proteger o seu coração,
a proteger os seus sentimentos. Não se deixe abalar pelas circunstâncias. Seja forte nos momentos difíceis. Olhe para a sua família, para a sua casa, e entenda que esse é o seu bem mais precioso. Cuide dos seus. Olhe para a sua fé e entenda que é a sua fé que te mantém de pé, que te mantém conectado com Deus da salvação. Mantenha a sua fé em Deus, porque tudo vai terminar bem. Você vai ser uma pessoa melhor, diferente. Você vai crescer a partir disso. Esse é o projeto de Deus. A tempestade, ela não veio por acaso, ela tem um motivo, ela tem uma raiz. É uma reação de alguma coisa que aconteceu, provocada por você mesmo. Mas Deus vai fazer dessa tempestade uma ferramenta para mudar a sua história. Ele vai te promover na tempestade, Ele vai te ajudar na tempestade, Ele vai te aperfeiçoar na tempestade. Em nome de Jesus Cristo, você precisa compreender, entender que Deus é Senhor de todas as coisas. Nada está fora da visão de Deus. Deus está vendo todas as coisas. E nós precisamos aceitar por fé. Nós precisamos ser obedientes e manter a nossa fé, a nossa conduta espiritual nos momentos difíceis da nossa vida, e confiar que Deus está junto conosco no barco. Deus está junto com a gente, e quando essa tempestade passar, nós estaremos em lugares mais altos, espiritualmente, emocionalmente. E isso que vai acontecer. Eu quero motivar você a estar firme na presença do Senhor, que você entenda isso, e que isso faça você retornar para a sua posição de fé. Você que desviou, você que desanimou, você que murmurou, eu convido você a retornar para a sua posição diante do Senhor, para que você entenda que isso vai passar, que isso tudo vai passar, porque Deus é contigo. Eu quero estar convidando você para estar aqui na frente agora, para mim estar orando por você e pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Você que está no meio de uma tempestade, todos nós estamos vivendo um tempo muito difícil, estamos num tempo de crise, estamos num tempo de muita luta, estamos confiantes no Senhor, e nós precisamos nos manter firmes na presença de Deus. E eu quero convidar você para receber essa oração, que vai te fortalecer na presença do seu Deus, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem até o altar, que eu preciso orar por você. Amém? Sai do altar, sai e vem até o altar. Sai do seu lugar e vem até o altar do Senhor. Vamos orar pela sua causa, pela sua situação. Que Deus acalme o seu coração. Vem até o altar. Se o mar está revolto para você, vem até o altar, em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, eu te louvo e te exalto. Apresento ao Senhor todas essas pessoas que aqui estão, as pessoas que estão ouvindo essa palavra. O Espírito do Senhor venha trazer paz a esse coração, em nome de Jesus. Aumenta a fé dessa mulher, aumenta a fé desse homem, para que ele compreenda o propósito disso tudo, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Pai, dá discernimento espiritual, para compreender o tempo. Existe propósito em todas as coisas, e nós confiamos na presença do Senhor junto conosco, nesses lugares difíceis, nessas lutas que temos que enfrentar. Senhor, abençoa o teu povo, abençoe as famílias que estão passando crises, Senhor, famílias que estão enfrentando ventos e tempestades, casamentos, Senhor, que estão sendo afetados por um tempo difícil, filhos que estão dispersos, ó Deus,
Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha trabalhar com poder sobre essas pessoas. Eu abençoo essas pessoas, eu declaro a vitória, eu declaro a libertação, eu declaro a cura, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, que o sangue do Senhor Jesus venha selar a vida de cada pessoa que está confiante na Tua palavra. Noé e a família acreditaram no Senhor. Senhor, o Senhor salvou essa família e preparou essa família, trouxe essa família, mesmo em meio à tempestade, o Senhor preservou, o Senhor cuidou, o Senhor protegeu essa família, e eles começaram uma vida nova. A porta da arca foi aberta pelas mãos do Senhor, ela foi fechada pelas mãos do Senhor, mas também foi aberta pelas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que a única coisa que Noé abriu foi uma janela. Homens abrem janelas, Deus abre portas. O Senhor é um Deus que abre portas, e quando a porta se abriu, Noé junto com a sua família começa um novo tempo, uma nova mentalidade, uma nova espiritualidade. Deus disse: essa terra eu vou te ajudar, você vai frutificar, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com os seus, e a partir de agora, você tem a terra, você vai frutificar, você vai produzir, você vai crescer, porque eu te abençoei, eu te aperfeiçoei, eu te treinei na tempestade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que a sua vida é uma bênção. Eu quero declarar que o seu casamento não será destruído. Eu quero declarar que o seu trabalho, a sua vida financeira não será destruída, porque o Senhor está nesse negócio, o Senhor está com você, você está coberto, você está dentro da graça de Deus. A arca representa a graça de um Deus que se move no meio da tempestade. Por isso, em nome de Jesus, tenha fé, confia no Senhor. Grandes coisas estão por vir, porque Deus é Deus. Deus te fortalece hoje, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa oração? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Pode voltar para o seu lugar, abençoado. Nós vamos fazer uma oração para terminar. Obrigado pela presença de todos que estão nos visitando. Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar. Deus, obrigado por esse culto, obrigado por essas pessoas, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos leve para casa abençoados debaixo do Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus, a unção poderosa do Espírito Santo e o amor do Senhor seja derramado abundantemente sobre nós. Amém e amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.